Ora viva, nós estamos aqui na verdade para fazer o encerramento desse grande culto ao Senhor, que é o dia da Páscoa. Na verdade é uma atividade que vem decorrendo desde o dia 26 e encerra então hoje, dia 30, o grande culto ao Senhor na véspera da Páscoa. Estamos aqui no Centro Maranata, um centro que na verdade foi inaugurado nesta data que nós conseguimos enxergar aqui, não é? Dia 24 de setembro de 2023, por Sua Excelência Reverendo André Miguelino Mendonça Casimiro. Então foi a data que foi inaugurada esta casa do Senhor, que tem o seu líder, o evangelista Nato, ou então Bernardo dos Santos, ele que é o responsável, ou então o líder deste centro. Fique ligado, porque daqui em diante vamos ter as entrevistas, as imagens a rolarem, tudo concernente ao culto que está sendo realizado hoje aqui no Centro Maranata. Do Senhor Jesus Cristo, sobre a autoridade que Ele pousa sobre a nossa vida, e pela Tua palavra nós ordenamos agora. Eu ordeno agora toda enfermidade, toda doença maligna, doença malvada, doença diada, recebe a tua cura, recebe a tua cura, recebe a tua cura, recebe a tua cura. Sai do iris, mioma vai embora, dor de peito vai embora, pelo poder de Jesus. Receba a cura. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Mioma sai. Mioma sai. Mioma sai. Sai. Maus sonhos. Maus sonhos. Maus sonhos, maus sonhos, maus sonhos, marido da noite, marido da noite, marido da noite, mulher da noite, no nome de Jesus. Passou-se esta época, agora vem Jesus, que é o Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 29. João estava ali e viu alguém que vinha e disse:
és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os animais não tiveram capacidade de poder de tirar o pecado nos corações das pessoas. Nenhum animal foi possível fazer isso. Então Jesus veio, começando com a sua obra missionária, pregando o evangelho, ensinando as pessoas de um lado para o outro, lá em Nazaré, depois em Cafarnaum, onde ele estabeleceu o seu quartel-general, é de onde ele saía, e muitas vezes atravessando o mar da Galileia com o seu discípulo, indo para Gadara, lá em Gadara, onde ele expulsou demônios a um gadareno, que era totalmente endemoniado, e estava querendo dizer que ele era o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo, porque o sangue dos animais não tinha poder para poder expulsar demônio numa vida, numa pessoa endemoniada. Ao contrário, o feiticeiro dava de beber às pessoas sangue e ficavam mais ainda endemoniados e se tornavam também feiticeiros. Se calhar está aqui alguém que chegou de beber sangue para ser feiticeiro, mas não funcionou. Ao contrário, você se prejudicou e você acordou e hoje estás aqui servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas para dizer que Jesus ele cumpriu bem a sua missão. Tentaram ao longo da sua missão matá-lo, prendê-lo, mas como não era chegada a hora do Pai, a hora de Deus, não conseguiram prendê-lo, até que finalmente, na semana da paixão, enquanto estavam reunidos em Betânia, Jesus combinando com os seus discípulos aonde iria celebrar a Santa Ceia, a Páscoa. Judas, que estava ali no grupo, sorrateiramente ele sai, porque sabia que os príncipes, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos estavam preparando como prender a Jesus, mas que não podia acontecer na Páscoa, porque seria escândalo. E então Judas ouviu e viu a preocupação das autoridades religiosas. Então ele sai e corre até a casa de Caifás, onde estavam reunidos, e ele disse: olha, a pessoa a quem vocês querem prender, eu o localizei, eu estou aqui para vos ajudar. Opa, esse camarada aqui facilitou o trabalho. Tudo bem, então estão aqui as 30 moedas de prata. Quando Jesus se encontrava no jardim de Getsemane, já nos dias da quinta-feira para sexta-feira, Judas vai ter e diz: olha, já o localizei aonde ele está e estão em condições de prendê-lo. Os soldados vêm, enquanto Jesus estava no jardim de Getsemane com os seus 12 discípulos, e os mais próximos, Pedro, Tiago e João, estavam bem próximo dele, onde ele orava, quando de repente à noite aparecem os soldados para prender a Jesus, prender o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, prender aquela ovelha, aquele carneiro que foi pego para ser sacrificado na primeira Páscoa. Agora não é o animal, agora é pessoa, Jesus Cristo. Prenderam, começaram a fazer dele, julgando-lhe, batendo nele. E onde assistimos o filme que eu trouxe da viagem que nós fizemos a Israel, e então nós vimos, mostrei a eles, não eu, né, mas o filme, a prisão onde Jesus passou a noite. Uma prisão de pedra, uma pedra grande. Eles cavaram, eles lavraram a terra, a pedra lá dentro. Nós não entendemos como é que eles foram capazes de lavrar aquilo, porque naquela época não havia máquinas sofisticadas como hoje. Eles viram, o evangelista viu, onde Jesus passou a primeira noite, sem janela, uma janelinha só pequena, onde eles deixaram entrar para depois tornar a sair. Por você, por mim, Jesus sofreu. Por você, por mim, Jesus passou a noite de quinta para sexta. Sexta-feira começa o julgamento. Julgamento tribunal judaico, julgamento tribunal romano,
Mas, fio cabo, quem acaba de condenar a Jesus são os próprios judeus. São os próprios religiosos que acabam de condenar a Jesus. Porque perguntaram à multidão: entre Barabás e a Jesus, a quem quereis que deve ser crucificado? Quem deve ser liberto? Barabás, Barabás, Barabás. A Jesus, crucificai, crucificai, crucificai. Homem inocente, homem inocente, sem pecado na sua vida, por causa do bem para a humanidade, mereceu-lhe a morte. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só para dizer que ele foi julgado, e ao ser julgado foi colocado na cruz do madeiro. Diz que quando ele gritou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, a cortina no templo se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima, porque a salvação vem de cima para... Pois essa coisa de ir para Jesus tem que passar por um homem, isso é religião, é arranjar caminho de baixo para cima. Não, o véu se rasgou de cima para baixo. Então estamos a querer dizer aqui que Páscoa é a aniquilação do pecado, através do sacrifício feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, não deixe mais que o pecado tenha domínio na tua vida. Não deixe mais que você, que já tens nova vida em Cristo Jesus, o pecado te controle. Sejas tu a vigiar, sejas tu a ter cuidado. Não permita que durma com o pecado. Não permita que acorde com o pecado. Não permita que se assente com o pecado. Não permita que ande com o pecado. Não permita! Porque pela Páscoa o pecado já foi aniquilado. Mas você pode dizer, mas anda por aí. Não, no meu caso já está aniquilado, porque ele não tem poder sobre mim. Aleluia. Quando o diabo diz assim, faça, Senhor, está escrito: não tentarás o Filho de Deus, não tentarás o santificado de Deus. Já está aniquilado. Desde que me casei, ela é a minha única mulher. Sabe por quê? Porque para nós o pecado já foi aniquilado. Porque senão teria mais uma e até 14. Porque senão a vir aqui, eu viria com a 14. E ela ficar em casa a cuidar dos netos. Sabe por quê? Porque para nós a Páscoa, o pecado de adultério já está aniquilado. Pecado de prostituição está aniquilado. Quando ele vier, qual será a tua situação? Quando ele vier, qual será a tua condição? Mas nós, igreja, permanecermos firmes no Senhor. Quando ele vier, ele virá para nós na sua próxima vinda. Aos que não se reverem a sua palavra vão ficar, e a situação será difícil. Páscoa. Páscoa é perdão. Páscoa é o apagamento dos pecados, destruição do pecado. Páscoa é arrancar os pecados nos corações das pessoas, o que sangue dos animais não podia fazer, apenas cobria. Mas lá o pecado estava embaixo, mas o sangue de Jesus não cobre, ele arranca, e chama isso de propiciação. Ele arranca o pecado. Por isso, quando você pede perdão, Deus esquece e joga fora para o fundo do mar do esquecimento. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a Páscoa é isto aqui. Temos que viver dela. Viva da Páscoa todos os dias, não somente uma vez por ano. Jesus é a nossa Páscoa, e Ele hoje, nós a celebramos sob sua autorização, sob sua orientação. Celebramos a ceia, a Páscoa, através da Santa Ceia, onde está presentes 2 elementos, o pão e o cálice, para nos lembrarmos do seu sofrimento e morte, em vez de anunciarmos que Jesus virá buscar aqueles que o esperam para a salvação. Que Deus rica e poderosamente abençoe o Centro Maranata,
abençoe o Ministério Aricanga, abençoe toda a igreja aqui do município do Amboim, para não dizer que Deus abençoe toda a igreja do Kwanza Sul, que saibamos viver a verdadeira Páscoa todos os dias da nossa vida. Amém. Jesus, estou liberto, estou liberto no sangue. Estou liberto, estou liberto no sangue de Jesus. Estou limpo no sangue de Jesus. Estou limpo no sangue de Jesus. Viva, estamos aqui para mais uma entrevista. Agora vamos pegar um dos nossos irmãos em Cristo que na verdade veio de Luanda acompanhado com o nosso reverendo Domingos Jaime. Seja bem-vindo ao programa Viva Cristo. Amém, amém. Obrigado. Qual é o seu nome, por favor? Evangelista Arisson Antônio. Ok, evangelista não percebi em função da banda. Evangelista Arisson Antônio. Ok, nosso caríssimo evangelista, qual é o grau de satisfação depois de ter participado deste grande culto que encerramos hoje? Para falar a verdade, é a primeira vez na Gabela, é a primeira vez no Centro Maranata e está a ser maravilhoso. Na verdade, não tem palavra para definir isso. É glorificação ao nome de Jesus e é uma maravilha. Gostei muito de estar aqui. Não tem definição. Em duas palavras, o que significa Páscoa para ti? Páscoa, na verdade, Páscoa é esperança. Páscoa, para mim, a Páscoa aponta ao nível mais alto do cristianismo, a salvação por meio de Jesus Cristo. Ok. Por fim, que mensagem deixa para aqueles que ainda não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador? A mensagem que eu deixo para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, primeiro é: amado, não tem outro lugar, não tem outra pessoa que pode gerar a salvação, somente Jesus. Por meio do que Ele fez na cruz, não há mais sacrifício, não há mais meio que a pessoa pode ser salva a não ser por Jesus. Eu aconselho a todos que não aceitaram Jesus a olharem para a cruz e verem lá na cruz a salvação de todas as almas. Eu sei que todos que se achegam a Jesus nunca mais serão as mesmas pessoas. Eu também estive no mundo, também estava mergulhado de pecado, mas conheci Jesus, a alegria eterna na minha vida. Então eu quero compartilhar isso consigo. Experimenta só um pouco, vais gostar. Jesus é maior, Jesus é melhor para a vida de todo homem aqui na terra. Seja bem-vindo ao programa Viva Cristo. Obrigado, Viva Cristo. Qual é o grau de satisfação, então, depois de ter participado deste maravilhoso culto ao Senhor? Olha, a satisfação, o sentimento é de resgate à própria salvação. Uma vez que estamos a comemorar a Páscoa, que significa para nós como crentes ou cristãos a esperança, a expulsão do pecado, porque foi por isso que o Jesus morreu e então verteu seu sangue lá na cruz do Carvalho. Ok, desde o dia 26 até hoje, dia 30. Na realidade, ou na verdade, o que pude aprender depois dessas todas as instruções, capacitação e por aí fora? Olha, aprendeu-se muita coisa. Uma vez que o tema foi o servo e a sua obediência, eu aprendi o que é ser um servo e as suas características. Porque falou-se de cooperador ou servo obediente, materialista, que é ambicioso, mas digo que o que é mau nós temos que separar e apenas colher, no meu caso pessoal, aquilo que é bom, ser obediente naquilo que é o chamado do Criador. Na
verdade, nós estamos agora a terminar esse encerramento, grande encerramento aqui no Centro Maranata. Estamos aqui com o nosso reverendo Domingos Jaime, ele que vai tecer mais uma coisa que pode ser benéfico para a tua vida. Na verdade, o pastor, o reverendo, falou sobre o servo e a obediência. Nós queríamos ouvir aqui de alguns termos que foram tecidos: o servo e o seu testemunho, o caráter e o carisma. Gostaria de ouvir mais ou menos a respeito desses pontos. Ok, muito obrigado por mais esta oportunidade que me é concedida para poder tecer algumas considerações, tendo em conta estarmos já no final da nossa atividade, mas isso não implica de que nós já alcançamos a carreira, já guardamos a fé. Não, estamos ainda num processo. Significa dizer que, na verdade, o servo e a obediência, é necessário que ao servo se possa verificar na sua vida determinados pressupostos que o possam qualificar para tal. Na verdade, tendo caráter, não é? E não tendo carisma, também isto afeta um pouquinho, não é assim, a vida, portanto, de um servo. É necessário que ele seja um pouco atraente, isto é, no que diz respeito à sua chamada. Ora bem, portanto, caráter sem carisma, isso faz com que a sua missão venha quebrar um pouco na sua relação com as pessoas em que ele esteja a servir. Então é necessário que o servo tenha caráter, tenha carisma. Exato. Agora, não adianta ter carisma e não ter caráter. Exato. Também isto é grave, porque o caráter tem a ver com o fruto positivo de uma pessoa, que tem a ver com o fruto do Espírito, não é assim? Que é o resultado da transformação da vida de alguém transformado pelo Espírito Santo. E então é necessário e muitíssimo importante estes elementos na vida de um servo: ter caráter, mas carisma. Agora, não ter caráter e ter carisma, isto é muito mau, não é bom. Okay. Pois Deus precisa de homens com caráter e carisma. Caráter porque isto implica que a vida da pessoa é transformada, é regenerada, portanto, deixa de ter um caráter negativo como resultado de alguém que é servo do diabo e passa a ter caráter como servo de Deus. Amém, amém. E já para terminar, como é visto então o resultado da obediência na obra do Senhor? Olha, ao meu exemplo, portanto, como resultado da obediência, o que tenho vivido é muita alegria, muita felicidade, muita paz, consciência tranquila, porque quem é obediente e o faz debaixo da graça de Deus, sente alegria naquilo que faz, sente gosto naquilo que faz, tem prazer, não é, ao fazer a obra de Deus, não se sente obrigado, não, o faz de forma espontânea, por saber de que é servo de Deus e sua vida depende de Deus. Amém. Muito obrigado, reverendo, por ter então nos dado esse tempo em estarmos aqui juntos, ouvir aquilo que vai edificar a minha vida e também a tua vida. Então, tenha um bom regresso, que Deus e paz possa abençoar o nosso reverendo e que volte mais vezes para o Pão Sul. Repórter Campos, Deus te abençoe por termos estado juntos desde ontem e apreciei muito a sua atuação. Afinal, o senhor também canta quanto eu, e então amém, jamais me esquecerei de vós. Que Deus abençoe a sua vida profissional, amém, seu serviço na obra do Senhor, a sua família e a todos os companheiros que sempre ao teu lado lutam lado a lado para poder, enfim, prevalecer na fé e levar a obra do Senhor por meio das redes sociais, por todos os cantos desta província e, quiçá, por todos os cantos do mundo. Deus abençoe a Igreja de Angola, em particular a do Kwanza Sul. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquei muito satisfeita depois dessa grande atividade. Muito obrigado e agradeço a todos quantos estavam presentes aqui neste lugar. Desculpa, qual é o seu nome? Paula Domingos é meu nome. Ok, faz parte, na verdade, do Grupo Coral? Faço parte do Grupo Coral, sou dirigente do Grupo Coral e também sou tesoureira da Juventude. Na verdade, estamos aqui para fechar a nossa reportagem hoje, dia 30 de março.
em que é encerrada então esta grande batalha, esse grande culto ao Senhor. O nosso evangelista nato está aqui para tecer algumas considerações finais. Qual é o grau de satisfação então depois de terminar este grande culto ao Senhor? Paz do Senhor para todos, em primeiro lugar, e renovados votos de bom dia para todos os ouvintes que acompanharem. Em primeiro lugar, quero expressar a minha gratidão pela Quinta de Refrigério. O seu agente, o seu colaborador tem estado conosco aqui e nós estamos a gostar do trabalho que está sendo desempenhado. Para dizer que nossa maior satisfação é ver almas a serem impactadas, vidas a serem formatadas na palavra do Senhor, como vocês acabaram de acompanhar. E o estudo só vem trazer isso na vida de todos os crentes. E nada mais, nada menos, a maior satisfação em ver, né, a aderência, porque nós não somos contentes pelos números, mas são os números, na verdade, que têm que ouvir a palavra. Nós não podemos dizer, não, uma ou duas que ouviram a palavra, se foram alcançados. Não. Os milhares que estavam aqui, vocês acompanharam, hoje nós estávamos aqui, quase 1000 pessoas, e então essas 1000 pessoas foram alcançadas pela palavra. É a satisfação de qualquer líder, é a alegria de qualquer líder. Pronto, a minha alegria é a que o Senhor está colocando no meu coração, de todos quanto ouviram essa palavra. Agora, quer que não fique só no ouvir, fique também no praticar, no executar, o executar do amor, o executar da paz, do perdão, como a Páscoa nos ensina assim, em 2 gumes, como nós aprendemos, em 2 partes, como nós aprendemos. Para nós que cremos na Páscoa, a Páscoa é escape, a Páscoa é salvação, a Páscoa é libertação. Para aqueles que não acreditam na Páscoa, para aqueles que não aceitam a Páscoa é golpe, a Páscoa é derrota. Então não fique do lado da derrota, não fique no lado do golpe, porque o golpe será fatal. Nós vimos que do outro lado no Egito houve golpe e no mesmo Egito houve salvação. Então fique do lado onde há salvação. Aqueles que nos estão a ouvir, aqueles que nos estão a ouvir nesta hora, por favor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não fiquem no lado do golpe, porque será fatal. Venham para o lado da salvação, venham para o lado da restauração, venham para o lado da libertação, porque Páscoa, para aqueles que acreditam, é isso. Muito obrigado.